tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Ethereum, gráfico diário, vamos avaliar o que o preço desenvolveu nos dias 17 e no dia 18, tá bom? Que é hoje. Essa barra ainda não fechou, ela está em desenvolvimento, mas vamos avaliar aqui o contexto do preço. Bom, aqui nós estamos neste gráfico que é o da estratégia, então é um gráfico didático apenas, né? Não é uma indicação de investimentos e a gente acompanha aí para que a gente observe os sinais do preço. O preço nos dá sinais? Claro que ele nos dá sinais, nós vamos ver isso agora. Vamos lá, então abaixo do preço médio, que está nesta linha verde aqui, nós compramos e compramos aonde? Em fundos em doji. Lembrando que isso não é uma indicação de investimentos, é um gráfico didático e gráfico para estudos, para que a gente entenda, né, a movimentação do preço no gráfico. Então vamos lá, dentro do que ocorreu aqui, como nós compramos em fundos em doji, todas essas linhas aqui são linhas de fundos em doji, tá bom? Nós tínhamos algumas linhas aqui, eu acabei retirando já essas linhas, porque eu iniciei o vídeo aqui, infelizmente o áudio não ficou bom, então eu estou refazendo. Então eu já tirei algumas linhas que o preço atingiu, tá bom? Eu deixei a linha de doji para quê? Para que a gente entenda que pontos de doji são pontos importantes, que é esta barra aqui. Então, eu entendo que o preço ele poderia vir no doji? Sim, ele poderia vir no doji. Tá bom? Como ele veio. A partir daí, ele começou a fazer um recuo. Ele pode romper este ponto e buscar os outros pontos importantes? Claro que ele pode. Se ele romper hoje direto, como essa barra não fechou ainda, normalmente, pelo menos testar esse ponto ele vai testar, porque ele rompe direto, se ele fecha abaixo, ele testa o ponto, tá bom? O que eu queria que vocês reparassem aqui, que nós temos um outro doji aqui que foi formado, tá bom? Então, o que o preço costuma fazer quando eu tenho dois dojis próximos? Então, o preço veio aqui, formou um doji, buscou o próximo, ele pode retornar para o doji, lembrando que doji são pontos de imã, ou seja, ele atrai o preço de volta para ele, como aconteceu com esse, ó, o preço gerou o doji, o preço desceu, retornou para o doji, rompeu e retornou de novo para o doji. Tá bom? Então, quando há dois dojis próximos, o preço costuma ficar entre os dois aqui até tomar o rumo dele. Então, nós poderemos ter alguma lateralização? Sim, pessoal, nós até poderemos ter. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o que o padrão me mostra? O padrão me mostra que preço entre dois dojis, ele fica aqui até decidir o caminho que ele vai tomar. Então, isso pode vir a acontecer, tá bom? Como eu já tirei os pontos aqui, ficou só o doji, vou deixar esse doji para que a gente entenda a importância deste ponto aqui. Bom, lembre-se que no vídeo passado eu falei que eu aguardo o preço aqui, ó. Por quê? Porque é um ponto extremamente importante de doji, o preço rompeu. Pontos importantes, quando rompe, ele testa. Então eu aguardo um teste aqui, aguardo, mesmo que o preço for cair um pouco mais, em algum momento aqui eu entendo que o preço vai testar esse ponto, nem que a partir daí ele caia, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. O que nós vamos ver agora? Nós não temos nada para marcar, porque nós não temos mais fundos, o que nós temos já estão marcados, também não temos mais doji, o que tinha esse marcado. Vamos olhar os padrões do preço. Bom, pessoal, esse padrão aqui, então vamos lá para a gente observar os sinais que o preço nos dá. Então, olha só, vamos abordar a parte do sinal que o preço me diz, que eu consigo entender um pouco mais o que acontece com o preço. Bom, o preço vinha de topos e fundos descendentes, começou a fazer topos e fundos ascendentes. Então, o preço teve essa queda aqui, desconfigurou topos e fundos ascendentes? Não, não desconfigurou. Ainda não desconfigurou. Por quê? O que o preço não pode fazer? Ele não pode romper e fechar abaixo deste fundo aqui, ó.
O preço não pode fazer isso. Se o preço romper e fechar abaixo, eu entendo que a partir dali o preço vai voltar a fazer topos e fundos descendentes. Aí a queda se instala novamente, tá bom? Então o preço não pode perder este fundo. Se vocês repararem, eu tenho um fundo aqui também, ó. Aqui é um fundo, ó. Tá bom? Isso aqui gerou um fundo. Por que que para mim agora esse fundo é irrelevante? Só a partir deste que se ele perder, eu entendo que a baixa vai se instalar novamente. Porque entre este e este fundo, este é apenas o único que foi confirmado. Por que confirmado, pessoal? Porque assim, toda vez que gera-se um fundo e o preço vai e rompe o topo anterior, como aconteceu aqui, ele rompeu o topo, então esse fundo é confirmado. Se o preço retornar, romper e fechar abaixo deste fundo, aí fica um fundo mais baixo que o anterior, o preço retorna à tendência de baixa. Então, este fundo aqui, ó, para que ele fosse validado realmente como fundo, isso na análise técnica, tá bom? Para que ele fosse validado, ele é um fundo, tá bom? Mas não é validade. Por quê? Para ser validado, este topo tinha que ser rompido. Se ele fosse rompido e o preço caísse, aí ele não podia ir abaixo desse. Tá bom? Então, enquanto o preço não vir aqui abaixo, nós continuamos com a tendência de curto prazo de alta, tá bom? E se isso continuar, eu aguardo o preço aqui, num desses dois alvos aqui. O alvo final dele, a princípio desta tendência de curto prazo, é aqui. A partir daqui que nós vamos entender se ele vai continuar com a alta ou se ele vai ter novas quedas, entendendo que aqui passa a linha de tendência de baixa. Se ele rompe, testa, faz o teste e segue o caminho dele, rompendo este topo e fechando acima, eu entendo que a partir dali o Ethereum vai ter altas mais expressivas, tá bom? Outro padrão. Bom, no gráfico diário também aqui está a informação aí. Vamos pegar aqui do provável canal de alta, canais de alta rompem para baixo, e é o que ele está fazendo, mas como não fechou essa barra, o preço pode devolver tudo isso daqui, só ter agulhado, e o preço voltar aqui de novo e continuar o canal. Tudo bem? Mas a princípio, se o dia de hoje fechar abaixo, então este padrão está sendo efetivo. Canais de alta têm a probabilidade de romper para baixo. Foi o que o preço provavelmente pode estar fazendo hoje aí. Mas olha só, mesmo digamos que ele feche aqui, se eu conseguir ajustar este canal aqui novamente, que conforme o preço vai desenvolvendo dentro de um canal, ele vai dando as agulhadas. Eu tenho que fazer os ajustes desse canal. No momento que eu não conseguir mais fazer o ajuste, aí eu entendo efetivamente que ao rompimento, o canal permanece da forma que está e ele fez o papel dele efetivo. Então, digamos que ele aqui efetivamente seja este canal de alta aí, o preço continua na queda, eu não consigo refazer este canal, tá bom? Porque as possibilidades não permitem para refazer o canal, aonde geralmente o preço costuma ir de alvo quando ele rompe um canal, e 50% dele, ó, pelo menos agora, né, o preço, estou falando às 3h36. Este preço, né, provavelmente quando ele chegar aqui, ele vai ter um recuo, nem que for para continuar esta queda. Ou este recuo, na verdade, ele vai fazer isto aqui e a partir dali ele continua com essa sequência, né, de alta aqui, tá bom? Então vamos aguardar ali, se é que esse realmente vai ser o canal de alta formado. Precisamos aí esperar o fechamento.
outro padrão. Bom, esse daqui, pessoal, é aquela sequência de canais de alta e de baixa que a gente entende o quê? Canais de alta tende a romper para baixo, foi o que aconteceu. Canais de baixa tende a romper para cima, foi o que aconteceu. Canais de alta tende a romper para baixo, foi o que aconteceu. E canais de baixa rompe para cima, foi o que aconteceu aqui, ó. Ele rompeu. O que que nós estamos aguardando? Ele rompe, normalmente ele testa. Ele testou? Não, depois do rompimento ele não testou. Então eu aguardo aqui ainda um teste. Eu aguardo sim, pessoal. Eu aguardo, tá bom? Eu aguardo que ele venha fazer um teste aqui, tá bom? Lembrando que aqui, se o preço, a hora que o preço atingir aqui é um provável fundo duplo. Claro que se o preço atingir aqui, se ele chegar até aqui, o preço normalmente o preço ele dá uma recuada porque é um fundo duplo para depois atingir o alvo. Pode ser que isso se desenvolva? Sim. Vai acontecer? Não sei. Mas é uma probabilidade dentro dos padrões. Então aqui o que faltou foi o teste, mas o rompimento foi efetivo. Então todas essas sequências de canais de alta e de baixa foram validados, fizeram a sequência correta de rompimentos para o lado correto. Vamos ver outro padrão. Aqui, pessoal, aquele padrão lá da possível formação do triângulo ascendente que rompe para cima. Ele rompeu para cima? Sim, o padrão foi efetivo. Só que ele atingiu o alvo. Normalmente, o alvo, essa base aqui, é o alvo deste possível triângulo ascendente aqui. Ele atingiu o alvo? Não. Mas lembre o que eu sempre vou repetir a vocês. 50% de qualquer movimento são pontos importantes. Olha o que o preço fez. O preço bateu em 50% e ele teve a queda. Ah, então desconfigurou esse triângulo ascendente? Não, ainda não, porque ele não entrou e não fechou aqui dentro, desconfigurando o triângulo, tá bom? Mas eu entendo que ele chegou num ponto importante. Por isso que 50% de todos os movimentos são pontos importantes. O preço chegou, a partir daí ele não teve força para ir até o alvo, mas ele pode ainda ir até o alvo? Claro que ele pode. Ele pode, a partir daqui, mesmo que ele feche um pouco abaixo, ele retornar e atingir o alvo dele. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, porque nós estamos com topos e fundos, por enquanto, no Ethereum, ascendentes. Isso pode sim acontecer. Vamos ver outro padrão. Esse aqui é aquele padrão, né, do gráfico semanal. A provável bandeira de baixa, que ela tem um alvo entre essas duas linhas aqui, só que no semanal o Ethereum atingiu pontos importantes de doji, de 50% de fundo, então era natural que ele recuasse, foi o que ele fez. Se ele continuar essa sequência, ele tem mais alvos aqui até atingir a bandeira aqui, mas lembrando que no semanal do Ethereum eu tenho um alvo importante, que é esse doji aqui, ó. O preço rompe, já que ele rompeu sem ter parado aqui, ele vai testar esse ponto. Eu entendo que em um momento ele testa esse ponto, tá bom? Pode ser agora? Pode, nem que for para atingir o alvo da bandeira de baixa. Vamos no último padrão, esse aqui é do mensal. Pessoal, o mensal, que é o gráfico mais forte, mais importante, que ele me mostra topos e fundos descendentes. O preço me diz que ele vem para baixo, isso mesmo, tá bom? É isso que o preço me diz até agora. Bom, então aqui nós temos aí, vamos dar uma avaliada aqui nos pontos de parada do preço e os prováveis alvos aqui. Parada do preço, o preço bate e efetivamente parou, isso aqui é um alvo dele. Isso aqui também é um alvo, tanto é que ele bateu, é um ponto de parada do preço, além disso é um alvo extremamente importante. Eu tenho mais um outro alvo? Sim. Dentro dos padrões, se o Ethereum continuar caindo, este talvez seria um possível ponto de parada e um alvo final desse ciclo nosso de baixa. Então é aqui que o preço vai parar e começar a ter altas e fazer o bull market? Não sei. É provável? É provável que isso aconteça. Por quê? Porque os padrões me dizem isso.
tá bom? Claro que se nós formos no gráfico semanal agora, se vocês repararem, o alvo da bandeira, ele são com patamares de preços mais baixos do que o alvo do mensal. Isso é normal? Sim, isso pode acontecer sim, com certeza, sem problema nenhum. Porque esses pontos aqui, como aconteceu aqui, pessoal, olha só. Isso aqui é um alvo muito importante, ou seja, esse é um suporte muito forte. O que o preço fez? Ele agulhou. Aqui é a mesma coisa, o preço pode agulhar, até porque ele tem esses outros alvos aqui inferiores, tá? Mas são alvos também. O preço pode agulhar, atingindo esses alvos e já retornar, como ele está fazendo agora. Como o mês não fechou ainda, eu não sei se ele vai parar como foi nesse mês. Esse mês todo ele parou toda essa queda justamente neste ponto de alvo, que é muito importante. A partir daí ele continuou, veio até aqui. Eu imagino que esse mês o preço pode parar aqui também? Sim, pode ser um ponto de parada além de ser o alvo. E se continuar, é este ponto aqui que eu vejo. Eu não vejo o Ethereum tão mais abaixo do que este ponto. Por quê? Porque no mensal ele não tem mais pontos que ele me mostra. Ele tem alguns pontos que são esses pontos aqui, ó, de fundo, que não são tão relevantes quanto 50% dos fundos, tá bom? E os próximos alvos eu tenho? Claro que eu tenho. Eu tenho próximos alvos de fundo no Ethereum aqui no mensal, mas dizer que ele vai a $300, 300, 400, não. Eu já acho que é improvável isso acontecer. Por isso que dentro dos padrões, este ponto para mim é um ponto de parada, digamos que final aí, pelo menos essa observação que eu avalio dos sinais que o preço está me dando. Tudo bem? Vamos voltar para o gráfico principal. A princípio já marcamos todos os pontos que tínhamos que marcar e por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.